Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, semana passada nós falamos sobre a regionalização do Brasil e eu falei para vocês sobre a regionalização do IBGE, de Pedro Geia e de Milton Santos. Hoje a gente vai entender as características das regiões geoeconômicas, que foi a regionalização proposta pelo grande geógrafo Pedro Pinchas-Geja. Antes de mais nada, nós precisamos compreender que as regiões que foram criadas pelo Pedro foram três: a Amazônia, o Nordeste e a região Centro-Sul. Ele se baseou nas características econômicas, na industrialização e no desenvolvimento de cada estado, e ele dividiu esses estados em 15 unidades e finalmente organizou em três grandes regiões. Vamos começar a falar sobre a Amazônia. Bom, a região Amazônia para Pedro Geja, ela vai ter esse nome, claro, pela grande floresta amazônica, super densa, né? Uma das maiores marcas do nosso país. E ele vai caracterizar a Amazônia em Amazônia Internacional e Amazônia Legal, né? A Amazônia Internacional é aquela que consegue se expandir para além do território brasileiro, que chegam aí a outros territórios dos países próximos, e a Amazônia Legal é a porção que ela vai estar dentro do território nacional. Percebam que a que está dentro do Brasil, ela não está especificamente dividida em cada estado, ela não está tomando conta de todo o estado, tá? Ela é marcada por porções de cada estado brasileiro. Sobre os aspectos naturais, o ambiente da Amazônia ele é dividido em três: floresta de terra firme, floresta de várzea, mata de igapó e tem as chamadas faixas de transição. O que são faixas de transição? São áreas que possuem características de diversos biomas, têm características próprias. Por isso elas não são um domínio específico. As florestas de terra firme, como o próprio nome já diz, elas situam-se em regiões mais altas, nunca inundam, elas chegam a cobrir aí cerca de 90% da Amazônia. Nessas regiões, geralmente as árvores, elas apresentam uma altura, né, que chega a atingir os 60 metros. Então, são áreas que têm uma vegetação muito, muito alta. É uma região também úmida, porém não é inundada, não sofre nenhuma influência dos rios. Já a floresta de várzea, ela vai ocupar as áreas de planície, né? E vão sofrer a influência das cheias e das vazantes dos rios. Essas áreas, elas possuem uma vegetação aí que chega a atingir os seus 20 metros de altura e é marcado por presença de galhos, de folhas. É uma região bastante rica em biodiversidade e também, por concentrar grande quantidade de sedimentos, vai ter uma grande presença de vegetações diferenciadas das que estão presentes nas áreas de terra firme. Mata de igapó. As de igapó, elas vão se localizar nas planícies de inundação periódica ou permanente, e elas vão representar uma rica fonte de alimentos para a fauna aquática. A cobertura vegetal, ela vai proteger, ela vai nutrir o solo por meio da decomposição das folhas, dos galhos, que vão caindo e vão se unindo com a água,
e é por isso que o desmatamento ele acaba afetando a dinâmica natural e ele acaba causando a diminuição dessa troca de energia. Como é que foi a ocupação da Amazônia? Ela foi ocorrendo por volta do século XX e foi quando essa ocupação ela iniciou, ela deu início também aos problemas ambientais, uma vez que para construir moradias é necessário haver o desmatamento e todas as moradias, principalmente no estado do Amazonas, especificamente na sua capital, Manaus, vai haver uma grande quantidade de problemas ambientais que estão relacionados à retirada da vegetação nativa. Por conta da presença da floresta amazônica, sempre houve uma dificuldade para ocupar essas áreas. E foi por isso que o governo federal ele decide criar a chamada Zona Franca de Manaus. O que foi a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus ela tinha como um objetivo de instalar um polo de industrialização dentro dessa região. E esse polo ele acabou recebendo muitas facilidades do governo, incentivos fiscais, para que esses estados que estivessem próximos ao Amazonas, eles pudessem também crescer economicamente, uma vez que as regiões mais concentradas são as regiões que ficam na região centro-sul. E a Zona Franca de Manaus ela acabou não atingindo o seu objetivo, uma vez que a floresta, a falta de rodovias acabou impedindo que houvesse esse crescimento do polo industrial. É muito comum a presença de usinas na região amazônica e essas usinas elas estão presentes por conta da quantidade de rios. É a região mais rica em recursos hídricos do Brasil e é por isso que muitas usinas hidrelétricas vão se instalar nessas áreas. Há também a formação de agrovilas. O que são agrovilas? São vilas de famílias que têm como principal atividade a agropecuária. E essas famílias elas vão plantar grãos, especificamente a soja, e a pecuária bovina extensiva. A pecuária bovina extensiva é aquela em que o gado ele é solto, ele precisa de grandes áreas para poder pastar. A região amazônica também é marcada por migrações, foi recebendo ao longo do tempo os agricultores vindos do Rio Grande do Sul, uma vez que no Rio Grande do Sul já havia uma escassez de terras, porque a região centro-sul há uma concentração de terras menor, né? Vai ser um espaço mais dividido, e na região amazônica vai haver grandes extensões de terra para que esses agricultores possam produzir. Há migração também de nordestinos e vai ter muito conflito entre seringueiros, garimpeiros, agricultores e indígenas. Sobre a região Nordeste. A região Nordeste foi a primeira que concentrou núcleos urbanos. E quando nós começamos a falar sobre o território brasileiro, eu falei para vocês que a região Nordeste foi a primeira a ser ocupada. Foi quando a coroa portuguesa decidiu criar as capitanias hereditárias, as capitanias que tinham como principal função a produção de cana-de-açúcar, a ocupação. E essa região Nordeste, ela vai ser a pioneira na ocupação. A partir do século XX, por conta da falta de investimentos e de desenvolvimento da região Nordeste, os nordestinos eles vão começar a se deslocar para outras regiões do Brasil, principalmente
para a região amazônica por causa do ciclo da borracha e para a região centro-sul por conta da produção de café. E a região Nordeste, ela vai acabar recebendo bastante incentivo do governo para tentar reorganizar a sua economia, as suas atividades econômicas. E a primeira empresa, primeira política a ser criada no Nordeste é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que é a SUDENE. A SUDENE, ela vai acabar... como é que eu posso dizer? Ela vai acabar ajudando muitos projetos, muitas empresas na região Nordeste para que consiga aí a região Nordeste se desenvolver de fato. Depois da SUDENE, houve muitas outras alternativas que o governo federal foi criando para desenvolver a região Nordeste e finalmente a região Nordeste consegue se destacar. Houve melhorias na economia, na produção agrícola, inclusive a região Nordeste é um dos principais pontos do agronegócio. Há um parque industrial não mais tímido e uma intensa atividade turística. E aí vai ocorrer o seguinte no Nordeste, a chamada migração de retorno. Então, aqueles nordestinos que tinham se deslocado para a região amazônica e para a região centro-sul começam a voltar para o Nordeste em busca de empregos. Na região Nordeste também começou-se a haver uma grande modernização da agricultura, uma intensa mecanização. E essa intensa mecanização, essa modernidade vai estar ligada ao agronegócio, que inclusive o agronegócio brasileiro, ele adere muitas características da Revolução Verde, sementes modificadas, intensa utilização de agrotóxicos, e essas características a gente vai observar na agricultura nordestina. A industrialização, ela vai se consolidar tardiamente, por volta de 1990. O Nordeste, ele vai começar a se tornar um polo de atividade turística, inclusive há uma diversidade muito grande nas indústrias nordestinas de alimentos, de tecidos, de sapatos e também a produção de biocombustível, que é o biodiesel, a partir das plantações de cana-de-açúcar. Vamos finalizar com a região Centro-Sul. A região Centro-Sul, que é a região que concentra a maior parte da população e das atividades econômicas. A região Centro-Sul, ela vai ter uma grande importância desde o período colonial, em que sua primeira cidade foi formada no estado de São Paulo, que é a São Vicente que fica na proximidade de Santos, fica na região litorânea, e São Vicente vai concentrar esses primeiros núcleos urbanos na região Centro-Sul. Bom, a principal atividade da região Centro-Sul desde o período colonial até durante o século XIX foi o café. O café, ele foi muito importante para a economia brasileira, uma vez que a lucratividade do café, ela propiciou a industrialização do Brasil. O Brasil, ele se beneficiou da estrutura escravista do país, sendo incorporada ao sistema plantation. Eu já havia comentado para vocês que o sistema plantation é um sistema escravista que é desenvolvido nas grandes propriedades de terra, onde há trabalho escravo, monocultura, onde há gravíssimos problemas sociais e de desigualdade. O sistema plantation, ele foi aderido, ele foi incorporado no período colonial e ele acabou se perpetuando no Brasil. As consequências do café. Bom, a cultura do café foi muito importante para São Paulo e para o Rio de Janeiro, porque esses dois estados
acabaram se tornando grandes polos econômicos e políticos. Houve um desenvolvimento muito grande da rede ferroviária. Depois da rede ferroviária, teve muitas construções de rodovias. E a partir do século XIX, no final do século XIX, houve um incentivo à industrialização do Brasil. A crise e a imigração. Por volta de 1929, quando houve a queda da Bolsa de Valores de Nova York, o preço do café ele acaba caindo muito e produtores decidem queimar as toneladas de café, né? E a partir do século XIX, vários trabalhadores europeus foram trazidos para trabalhar nas lavouras de café, de trigo, de arroz, de cevada e etc. Houve o surgimento, a partir daí, das primeiras indústrias no Brasil. A industrialização e a urbanização. Bom, ao passo em que a cultura do café acabou ajudando na industrialização do Brasil, a industrialização ela teve como consequência a urbanização. Bom, se havia já uma grande quantidade de indústrias nesses territórios, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, começou-se a haver um intenso êxodo rural. E esse intenso êxodo rural, ele vai propiciar a urbanização. As pessoas começam a se deslocar e começam a formar as cidades. E além das cidades, vai ter também problemas urbanos como as favelas, né? Inclusive, na região Centro-Sul é onde vai mais concentrar esses problemas urbanos. Vai haver desigualdade social, formação de favelas e cortiços, poluição, ausência de saneamento básico, carência de serviços de saúde. Inclusive, até hoje, nos dias atuais, nós percebemos que há esse grande problema nesses dois estados. A região Centro-Sul ela é muito marcada por uma condição de vida urbana bastante difícil devido à grande quantidade de pessoas. E a região Centro-Sul, fazendo essa comparação com a região amazônica e com a região Nordeste, é a mais desenvolvida, é a região que vai concentrar o maior número de indústrias e também vai ser a região que vai colaborar muito mais para o PIB brasileiro. Aqui a gente vai encerrar a regionalização de Pedro Geiger. Eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Bom final de semana para vocês.